Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Esse é a série Justiça e esse é o episódio número 3, beleza? Magneto hoje, hein? Vem! E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o nosso personagem é Magneto, então a gente vai falar sobre a justiça aplicada a esse personagem da Marvel, né? Então, preparado? Conta aí um pouco mais dessa história de Magneto pra gente entender o contexto da história. Cara, esse personagem foi criado por Jack Kirby e Stan Lee. Surgiu pela primeira vez, apareceu na primeira HQ dos X-Men, na primeira edição, no ano de 63, tá ligado? Então, é um personagem muito rico em informação, porque a história dele é bem robusta, tá ligado? Tem muita história aí, né? Sabe, né? Vários universos paralelos e tudo mais. Mas a gente vai tentar dar uma abreviadazinha na história dele aqui e partir para um conteúdo bem bacana, velho. Bora lá. Tu libera con la papaya. Então, o personagem, o nome original dele é Max Eisenhardt. E ele nasceu na Alemanha, entendeu? Viveu no meio desse período do nazismo, tá ligado? Então, como ele era judeu, a família dele também sofreu tudo que o povo judeu sofreu na época nazista, tá ligado? Aí, Ele foi pro campo de concentração? Campo de concentração e tudo mais, a família dele foi fuzilada, então ele tem toda essa bagagem, vamos dizer, traumática, tá ligado? Que é uma parada muito pesada, entendeu? Mas aí, bem mais na frente, ele consegue fugir do campo de concentração e tudo mais, arranja uma esposa e tal, e tem uma filha, entendeu? Então tava vivendo pacificamente, sabe? Escondido. Escondido, né? Tentando levar a vida dele. Nazismo. E meio que tentando esconder a mutação dele, né? Sim. Sacou? Eu não sei se a galera na região conhecia, provavelmente não, tá ligado? Tanto é que teve uma ocasião aí que tava passando por uns problemas com capataz e coisa e tal. Ficava meio que abusando dele, tá? Tomando o salário dele, metade e tudo mais. Num momento de raiva, tá ligado? Ele quase... Acho que foi inconsciente, tá ligado? Quase sacou um pé de cabra, pô, no homem, entendeu? Só com o poder da sua mutação. Aí o que é que acontece? Esse homem... Ei, João, o que é que tá fazendo aí, Eu vou pegar meu carregador. Minha irmã tá gravando. Eu olhando pra ele. Cara bugado. Aí aconteceu um fato, um incidente, né? Que, sem querer, né, pelos poderes dele, ele quase tacou um pé de cabra num cara, tá ligado? Que tava meio que abusando dele, tomando metade do salário dele e tudo mais, chantagem e por aí vai. Aí o que acontece? Esse cara viu, né, que ele tem os poderes, surreal acontecendo, um pé de cabra não voa, né? Aí o cara vai meio que chama a polícia, tá? Faz todo aquele negócio, né, de circular a bruxa e tudo mais, fogo, forcado. Aí a galera começa a incendiar a casa dele, pô. Só que a filha dele tá lá dentro, entendeu? Ele sai, a esposa dele, só que a filha dele continua lá dentro. E quando ele tenta salvar a filha dele, aí vem a polícia e tal, prende ele, bate nele e tudo mais, não deixa ele salvar a filha dele, tá ligado? E todo mundo tá olhando, ninguém se mexe. Acabou que a menina morre, a filha dele morre. No momento de raiva ele estoura, mata todo mundo que tava ao redor, tá ligado? A esposa dele repudia o ato, diz que ele é um monstro e tudo mais, foge, sacou? Aí daí então, tipo, só desgraça na vida dele, né, velho? Aí o que é que ele faz? Ele se muda e começa não, né? Vira voluntário num hospital pra pessoas que tiveram esse trauma por conta do nazismo e tudo mais, entendeu? Nesse período que ele tá servindo como voluntário, entendeu? É que ele conhece Charles Xavier, que também é como voluntário, entendeu? E aí eles criam esse laço de amizade, tá ligado? Aí eles sempre conversavam sobre isso, sobre a existência de mutantes, como seria na humanidade e tudo mais. Aí Xavier dizia que poderiam coexistir, entendeu? Viver juntos em harmonia. E ele dizia que não, porque acho que pelo trauma todo que ele teve na vida dele, tá ligado? Ele dizia que os mutantes, por serem diferentes, a humanidade, os homens, os seres humanos, quer dizer, iam se sentir ameaçados, tá ligado? E iam perseguir esses mutantes, sacou?
Aí ele era contra essa ideia de coexistência com seres humanos. Pô, legal. É legal como a história vai se encaixando, porque aquele período era o período da segregação racial nos Estados Unidos, né? Então Luther King estava bem atuante naquele momento. Tu falou que foi em 1963, né? Foi. Então Luther King, por exemplo, ganhou o prêmio do Nobel da Paz em 64. Então tinha todo aquele contexto. E Stan Lee usou toda a genialidade dele para retratar esses momentos, né? E perceber que Xavier retratar Luther King, o jeito pacífico de resolver as coisas, e Magneto, o jeito de Malcolm X, de acreditar que apenas a violência seria a única solução, né? Para combater a segregação, para combater o preconceito, a discriminação. Então, quando tu falou a história, por exemplo, de Magneto, veio muito isso na minha mente, porque a história de Malcolm X é uma história dramática, né? Uma mãe negra do norte dos Estados Unidos, que teve 8 filhos, perdeu o esposo, que supostamente é um acidente de carro, mas provavelmente foi assassinado. E também, quando a mãe dele morreu, ele saiu de casa, foi preso várias vezes, então ele usou aquele trauma da infância, aquela dor da infância, para justificar todo o ódio que ele tem, né? Os dois têm uma carga, né? Tem uma bagagem de sofrimento que traz, entendeu? Exato. Já Luther King é um cara que foi criado por pastores. Teve um episódio muito marcante também na vida de Luther King, que quando a avó dele morre, ele tenta suicídio, né? Ele tenta se matar, aos 14 anos, eu acho. Mas aí ele usa o trauma daquele momento da infância dele para se aproximar do pai dele, né? Ele falou que aquilo aproximou do pai dele. Então eles deram destinos diferentes aos traumas da infância. Uma maneira diferente de você tratar a dor, né? Tratar os traumas. Exato. E foi o que aconteceu com o Magneto e Xavier, o que parece... Basicamente a mesma coisa, tá ligado? A mesma história, né? É engraçado nesse espelho botar as coisas assim, em contraste. Essa história é muito interessante. Já que a gente tá falando de justiça, a gente percebe como em outros personagens que a gente já estudou aqui nessa série, que talvez a justiça que Magneto tenta dar resolução aos problemas que ele tem, na verdade é uma vingança, né? O que é que tu acha? Tu concorda que é uma vingança? Cara, eu acho que... Eu não chamaria de vingança, tá ligado? Mas, digamos, ele perdeu sua família, teve todo esse trauma, tá ligado? Agora ele tem isso como um ódio, digamos assim, né? Tem um ódio pela raça humana, assim, pelos homens, pelos seres humanos. A culpa de tudo que ele viveu, né? Tá ligado? Não é que ele queira se vingar, matar todo mundo, sacou? Mas é que ele, tipo, simplesmente criou um ódio, tá ligado? Ele testou isso, a forma que os homens lidam com as coisas e tudo mais, e ele quer defender sua raça agora, sacou? Eu acho que, com tudo que ele não conseguiu fazer na sua época, quando ele era mais jovem e tal, meio nazismo e tudo mais, vendo todo aquele seu povo, né? Que ele era judeu, né? Tudo aquilo, ele tenta fazer agora com os mutantes, sacou? É o povo dele, ele faz parte daquilo, então ele quer defender aquilo, entendeu? Meio que pode dizer até que de forma nenhuma ele quer que aconteça o mesmo que aconteceu com os judeus e com os mutantes, tá? Aí ele fica defendendo, só que dessa forma extrema, sacou? De impondo superioridade mutante sobre autoritário, jeito autoritário, né? Autoritário, tá ligado? Aí ele meio que acaba sendo o que ele mais odiava, sacou? Que era essa galera ali do autoritário. Acho que isso é uma boa frase. Ele se tornou aquilo que ele mais odiava, né? Isso é uma frase interessante. Aquela época nos Estados Unidos é uma época que a gente precisa entender também a história para saber as motivações que levaram as pessoas a... Por exemplo, os Estados Unidos tem essa fissura muito grande com o racismo, né? Depois da abolição da escravatura, Abraham Lincoln e toda a Guerra Civil norte-americana, foi criada uma lei chamada Jim Crow, e essa lei previa legalmente a segregação racial. Então, por exemplo, existiam escolas só para brancos, escolas só para negros, existiam no ônibus coletivo, transporte público, os lugares para negros e os lugares para brancos, existiam bairros, que até hoje tem, né, bairros negros e bairros para brancos, e também, em conjunto, existia ainda aquela lei da gota de sangue, né, que uma pessoa só era considerada negro a partir do momento que na sua linha familiar tivesse alguém descendente africano. Então, por exemplo, você poderia ser branco, do olho azul, mas se seu tataravô fosse negro, era considerado negro. E isso era o Estado que impunha, não era você. A gente pode escolher a nossa própria cor. Agora, nos Estados Unidos também, mas naquela época não. Não existia casamento interracial, por exemplo. Então, por isso que os Estados Unidos não tem tanta
como a gente fala, essa paleta de cor pardo, né? Não existia isso. A lei previa, principalmente aconteceu isso no sul, né? Alabama, Tennessee, Flórida, começou tudo ali no sul. Então essa lei previa que não poderia existir casamento interracial. Então branco é branco, negro é negro. E Stan Lee foi muito genial porque retratou exatamente isso, né? Para poder entender como é que Magneto ele direcionava isso. Aquilo, isso foi em 1963, é praticamente uma geração. Talvez os pais da gente tenham nascido em 63 ou um pouco antes disso, entendeu? Então uma geração não é possível para que a gente tire isso da mente, né? É uma hierarquia muito pesada, assim, a gente não consegue desassociar isso de uma hora para outra, né? Cara, é uma coisa que a gente tem que falar, tá? Chega nesse tema, porque tem tudo a ver, sacou? O Magneto, o Charles Xavier, um defende a igualdade, né? Como o Charles defende a igualdade. Magneto defende, digamos que a superioridade dos mutantes ou a inferioridade dos humanos, né? Basicamente a mesma coisa, né? Entendeu? Então a gente vê esse contraste de raça, entendeu? Por mais que não seja tipo, branco, preto, mas são raça humana e mutante, tá ligado? Mas a representatividade é a mesma, tá ligado? Desses dois contextos, pô. Eu acho interessante isso, eu gosto bastante quando uma obra e tal pega um contexto assim, é meio que como se fosse uma crítica, né? Usando a arte, né, o quadrinho e tudo mais, para fazer uma crítica dessa e tal, e foi sucesso até hoje, né? Passar a mensagem através da arte, né? Entendeu? Isso é muito interessante. Então essa narrativa da história de Magneto, né, até encontra afinidade, encontra sentido em muita gente, né? Porque muita gente não entende como um cara bom, um cara família, teve todos esses traumas, e para algumas pessoas é entendível que ele possa se vingar ou concentrar todo o seu ódio naquilo que tirou coisas importantes dele, como, né? se fosse fazer justiça, tá ligado? Como se fosse fazer justiça. Entendeu? Então a gente precisa entender o que é que a Bíblia nos diz, através da revelação da Palavra de Deus, né? Sobre isso, como é que a gente deve reagir a esses traumas, como é que a igreja também foi muito importante naquela época também, porque Luther King liderou um movimento absurdo pacificamente, né? Em Washington, quando ele fez aquele discurso, I Have a Dream, 300 mil pessoas foram reunidas naquele lugar. Então, é uma força muito grande que a igreja teve naquele momento para poder reunir tanta gente de forma pacífica, né? Aquilo ali foi muito importante. Eu acho que a gente pode explanar sobre a justiça do Magneto, tá ligado? Um ponto-chave seria essa acepção de pessoas que ele faz, tá ligado? Sim. Que eu acho que isso dá um norte pro senso de justiça dele, tipo, os mutantes, o povo dele é o que ele defende com unhas e dentes e tal, ele é pró-mutante, tipo, entendeu? Ele quer ser o líder, quer ser o líder dos mutantes e tal, e que a humanidade não venha cometer injustiça com eles. Então ele tem essa escolha, ele separou, ele escolheu esse povo é o meu, é o que eu vou defender, é o que eu vou defender, é o certo, e aquele lá é tipo seres humanos, que não vale nada e tudo mais, tá ligado? E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Sobre essa opção, esses privilégios, uma etnia, povo? Deus não é parcial, ele é imparcial, ele não faz acepção de pessoas, entendeu? Por mais que a gente pensa que, sei lá, tem esse meio na cabeça, né, que Deus escolheu o seu povo e é isso, mas Deus não faz acepção de pessoas, entendeu? Sim. Então tem um versículo, que eu vou ler agora, que se encontra lá no livro de Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, tipo, esse versículo já é bem autoexplicativo, né? É tudo muito bem claro. Sim. Na época tem essa diferença também, na época no contexto do versículo, entendeu? Essa diferença entre judeu, grego, homem, mulher, tinha tudo isso lá, tinha várias diferenças também, como hoje tem, sacou? Só que aí é dito isso, todos são um em Cristo Jesus. Tá, então a Bíblia fala que privilégios, acepção, racismo, qualquer outra forma de preconceito é pecado, né? É pecado. A Bíblia também fala que a gente só tem uma raça, né? Que a nossa raça é filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então, através do nosso pai Abraão, que é o pai da fé, que a Bíblia retrata, é que a gente pode encontrar salvação. Porque só através da fé que a gente é justificado, né? Mediante a fé que a gente
pode sentir o poder da graça de Deus. Então a gente é filho de um Pai só. A Bíblia retrata isso, Paulo fala sobre isso nas cartas de Gálatas, na carta de Romanos também. E em Gálatas também tem um episódio muito interessante onde Pedro e Paulo, eles discutem publicamente, né? Justamente porque Pedro possivelmente distratou os gentios quando os judeus chegaram no mesmo ambiente, né? E Pedro naquela época era líder da igreja. E Paulo chamou a atenção dele publicamente. Falou, parafraseando, né? Ele falou, cara, tu não pode fazer isso. A gente estava todo reunido, só tinha os gentios aqui. A partir do momento que chegou os judeus, tu se retirou e foi sentar com eles. Então houve essa acepção, né? Houve essa separação. E isso não pode acontecer no povo de Deus, né? Não é porque os judeus eram um povo escolhido, é um povo escolhido ainda. Isso não quer dizer que os gentios também não têm o amor de Cristo, né? Porque Paulo mesmo falou que, primeiramente, Deus escolheu os judeus e depois os gentios. Mas ele falou que também ia julgar primeiro os judeus e depois os gentios, entendeu? Então, para Deus, essa forma do comportamento da igreja, do membro do corpo de Cristo, é inaceitável. A gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. A gente não pode aceitar racismo, a gente não pode aceitar privilégio, acepção. A igreja tem que se posicionar em relação a isso. Como se um povo, se fosse um povo baseado em divisões, né, em acepção de pessoas e tal, fosse injustiça. Eu acho que isso se encaixa, né? Tipo, a acepção de pessoa em uma comunidade é uma coisa injusta. Sim. Porque provavelmente não vai conseguir equilibrar o equilíbrio, entendeu? Sempre um lado vai querer sobrepor o outro. Isso é natural, até porque se não fosse assim, um querer sobrepor o outro, não haveria essa separação, entendeu? Então por isso que eu acho massa esse versículo aqui, acho que a gente somos um em Cristo Jesus, sacou? Não tem essa divisão, somos um povo. É isso aí. É isso aí, galera, chegamos mais no final. Esse é o episódio número 3 falando sobre o Magneto. Essa série continua, tá? Fica de olho aí. É isso aí, velho. Vamos lá, gente. Se inscreve aí no canal, quem não é inscrito. Segue aí nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Vai estar tudo aí na descrição. Acompanha nosso trabalho, vê nosso trabalho nas redes sociais também. E é isso, Cultura Bíblica aqui. Falou. Falou.